Ministério Santidade é o caminho. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Venham você também fazer parte desta família. Cura, libertação e avivamento, palavra de arrependimento. Cumprimento a todos os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande e Ele é fiel. Amém? Nessa tarde, amados, eu quero relatar, um testemunho, algo que o Senhor fez na minha vida hoje, através do apóstolo, Moisés. Sou da cidade de Limeira, como os irmãos já sabem, missionária. Amada igreja, Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele usa, aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor, são profetas do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, crê nos seus profetas e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, essa madrugada, eu passei uma madrugada muito difícil, com muitas dores no meu seio, direito, uma dor muito forte, como se fosse uma fisgada, uma pontada. E nós que somos mulheres, a gente já pensa, vem muitas coisas na nossa mente. E hoje pela manhã, quando eu levantei, fui preparar a marmita do meu filho para ele trabalhar e fui buscar a presença do Senhor. E ali, eu pedia para Deus. Eu falava, Pai, se for o que eu estou pensando, um câncer de mama, que o Senhor, Pai, não permita que a tua serva fique com essa enfermidade. Que o Senhor não permita, Pai, que a tua serva venha sofrer desse mal. Irmão, e muita dor, muita queimação. Estava me dando febre. Passei o dia inteiro hoje muito mal, com muita náusea e as dores. E buscando ao Senhor em espírito e falando com o Senhor. E aí, irmãos, quando foi hoje por volta do meio-dia, eu desci na oração novamente, comecei a falar com o Senhor, pedi para que Deus, derramasse a cura, o milagre sobre a minha vida. E no momento que eu estava orando, o Espírito Santo de Deus falou comigo, filha, liga para o apóstolo Moisés. Liga para o apóstolo Moisés, Foi uma guerra no mundo espiritual, Satanás não queria que eu ligasse. E ali eu liguei para o apóstolo, pedi para ele fazer uma oração por mim. E passou um tempinho, o apóstolo retornou, a minha chamada. E ligou para mim, retornou a ligação e eu estava em prantos, irmãos. Eu estava chorando muito, com muita dor, as dores intensas, fisgadas. Parecia que tinha um monte de agulha, perfurando uma das minhas mamas. E o apóstolo, naquele momento, Deus usou o servo dele dizendo, que Deus tinha revelado para ele que eu estava com câncer de mama, que ia cair os meus cabelos, irmãos. No momento a gente fica no desespero, por ser mulher, não querer perder nenhum órgão do nosso corpo, porque foi Jesus que nos deu os nossos órgãos. Mas quando nós cremos e confiamos, que Deus, Ele é poderoso para cumprir, que Deus é poderoso para fazer a obra, irmão. O apóstolo Moisés, ele pediu para mim colocar a mão sobre a dor onde eu estava nos meus seios. E ali, ele pediu para mim fechar os meus olhos, irmãos. Eu chorava de tanta dor, irmão, tanta dor, queimava, parecia que tinha uma brasa dentro de mim, assim, da dor, E ali, quando o apóstolo começou a orar por mim, ele deu ordem, pediu para que os anjos descessem sobre o meu lar, sobre a minha casa. E naquele momento os anjos desceram e começaram a fazer uma cirurgia espiritual em mim. Começaram, a tirar aquele câncer, a tirar, aquele tumor, aquele cisto que estava nos meus seios. Irmãos, e eu pude sentir a glória de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Usou o servo dele. E aqui, eu fiz prova, eu coloquei as mãos. O apóstolo pediu para mim apertar os meus seios, Eu comecei a apertar os meus seios e não sinto mais nada mesmo, mais nada. E depois eu fui renovada pela glória de Deus, irmãos. Então, irmãos, não duvida do servo do Senhor. Quando o Senhor usar o servo dele, mais pequenininho que seja,
para falar que Deus ele vai te curar, para falar que Deus vai te libertar. Creia tão somente. Creia, irmãos. Porque o apóstolo Moisés, ele é um homem de Deus. O Senhor me mostra quando é homem de Deus e quando ele é um homem de Deus. Irmãos, eu tô tão feliz porque Deus é tremendo, né? Eu não estava aguentando nem colocar um sutiã. E agora eu tomei um banho, né? Coloquei um sutiã, não sinto mais dor, não sinto mais nada. Para a glória de Deus. Então, irmãs, vocês que estiver vendo esse vídeo, ou vai ver esse vídeo, creia, porque hoje eu fui curada. Hoje eu não precisei passar pela medicina da terra, porque o Senhor me operou, o Senhor arrancou esse mal, arrancou esse câncer que estava nos meus seios. Sabemos que essa doença é uma doença mortal, né? É uma doença que tem acometido muitas mulheres. Eu ia perder uma das minhas mamas, mas hoje, né, o milagre chegou na minha casa. O apóstolo orou por mim e eu fui curada. Para a glória de Deus, né? O apóstolo pediu para mim fazer até o teste debaixo do chuveiro. Fiz, apertei. Não tem mais nada para a glória de Deus. Eu sou eternamente grata ao meu Deus. Sou eternamente grata por Ele estar usando esse homem de Deus, esse servo de Deus, esse profeta na terra. Homem de Deus. O homem de Deus, irmãos, ele paga preço. O homem de Deus, ele é rejeitado. Mas por Jesus não é, porque Jesus escolheu ele como um homem de Deus na terra. Então creia, porque eu sou testemunha desse milagre na minha vida, que aconteceu hoje comigo aqui. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar todos vocês. Que vocês possam apoiar esse servo do Senhor, porque a obra que Deus tem na vida dele é muito grande, irmãos. Ainda muitos milagres vão acontecer, ainda muitas mulheres vão ser curadas. Eu sou uma dessas mulheres que hoje o Senhor não permitiu, irmão, que esse mal viesse me atingir. Não permitiu. Satanás, ele planeja, Satanás, ele faz coisas tenebrosas, Satanás maquina. Mas aquele que anda na verdade, aquele que anda, né, com renúncias, o Senhor, ele vai usar sempre o profeta de Deus para dizer: estou te curando de uma enfermidade. Então, irmãos, aqueles que for ver esse vídeo, tome posse como eu tomei. Estou curada para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao meu Deus e à vida do apóstolo Moisés. Amém? Esse homem de Deus. Fique, irmão, com esse testemunho para edificar a tua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.